Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio passado a gente teve depoimentos muito fortes que mostraram, o poder da fé para modificar a nossa vida, o poder da energia para isso. Tivemos depoimentos muito bonitos também nos dois últimos episódios que demonstraram e exemplificaram como esse caminho transforma a vida das pessoas. E eu queria ouvir de ti, o teu apanhado sobre isso, como é que isso te toca. E seja bem-vindo a mais um podcast Benzedor. Olá, meu amigo Pedro, olá a todos. A bênção do Papai do Céu e da Mamãe do Céu a todos nós. É gratificante mais um podcast junto contigo. E assim, Pedro, eu fico muito feliz, muito realizado pelo companheirismo de todos nós, de todos aqueles que nos acompanham, que vibram conosco. Das meninas, dos meninos que deram depoimento. Para mim é sempre muito forte, para mim é sempre um aprendizado. É o que me move, ver o outro bem, meu semelhante, meu próximo bem. Pedro, se eu puder contribuir para a alegria, para a felicidade do meu próximo, que seja uma palhinha, eu já fico imensamente grato. E aí, na minha pessoa, no Benzedor, cada vez me fortalece mais e cada vez eu tenho mais obrigação com o bem e com o meu próximo. E cada vez sou mais devedor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, por tamanha confiança e por tamanho amor. E igualmente a ti, meu amigo e meu companheiro de jornada. A gratidão é toda minha, imagina. E no episódio passado tu trouxe pra gente, Ailton, um relato muito lindo falando dos momentos em que Nossa Senhora se comunica contigo. Tu ainda frisou bastante que quem se comunica contigo é ela e não o contrário, Que tu não sabe quando ela vai aparecer, enfim. O que representa pra ti, durante a tua jornada de evolução, essas aparições da Virgem Mãe? Pedro, pra mim vou te dizer assim, uma coisa, olha, me falta palavras para expressar o amor, o carinho, a fé que eu sempre tive por essa mãe de todos nós. Eu te digo assim, quando eu estudei, quando criança, era na época ainda de antes de nós sentarmos nas classes, nós ficávamos de pé e nos ensinávamos a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E depois nós cantávamos uma canção. E essa canção assim me acompanha desde lá até o dia de hoje. Pedro, eu canto todos os dias quando eu acordo essa canção. E quando eu me dou conta assim, eu estou a cantarolar. Não sou bom com as palavras, como eu digo, mas eu canto para ela com muito amor e com muita fé, E sempre me tocou fundo, e quando isso ocorria assim, eu via que algo se transformava, algo mudava, Pedro. Não tinha lugar para tristeza, para dor, para choro, É algo assim que acalenta, é algo que te acolhe. E só um pedacinho assim para ver se alguns lembram ou já viram. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar pra Virgem de Nazaré. Pedro, então assim, olha, me emociono mesmo, me toca fundo. E aí, seguindo, eu disse assim, expressei aquilo, porque eu penso que é hora de eu falar essa parte. Eu não quero guardar só para mim, porque a grande mãe não é segredo para ninguém, é a mãe de todos, embora alguns não se sintam. Eu sinto e vou ser devedor dela, sim, sempre. Pedro, inúmeras vezes ela já surgiu para mim, conversou comigo, me orientou, me mostrou certos flashes de outras experiências da minha vida, e em todas as experiências, ela sempre me protegeu e me cuidou. Então,
eu te digo assim, olha, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo sempre com todo amor e com toda confiança, ela em primeiro lugar, Pedro. Depois de nosso Senhor, é ela, porque nunca houve assim um pedido que eu fizesse para ela que ela não me atendesse. Pedro, geralmente meus pedidos são assim para os outros. Só em eu saber e ter a certeza que eu tenho o carinho, o amor, a proteção dela, e não é só eu, o mundo todo tem. Ela é mãe de todos, ela é mãe de todas as mães. Então é forte e bonito, né, Pedro? E isso me modifica, isso me muda a cada dia, Pedro. É muito bonito mesmo pensar e saber do cuidado que a Virgem Mãe tem com a gente. É uma mãe sagrada, é a rainha, né? E ela já apareceu em diversos momentos na história da nossa humanidade. E como tu mesmo falou, é Nossa Senhora de Aparecida, é a Virgem de Nazaré, dependendo do lugar onde aparece. Tu acompanha essas aparições da Virgem com frequência, tu reflete sobre elas, o que tu tem a trazer pra gente sobre isso? Ô Pedro, olha, eu tenho que te dizer sim que quando ocorre, quando falo, você sempre me interessa. Sempre é um fato, para mim, é o de mais especial que existe, né, Pedro? Eu penso assim, ó, é um presente de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, emprestar-nos a vossa mãe a nós. Então, eu te digo assim, eu sei de onde que vem a minha força, a minha luz e a minha fé. Pedro, eu posso não ter nada. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter isso, eu posso não ter aquilo. Isso para mim não é importante. Porque eu tenho o que há de mais rico e de mais importante. A Virgem Mãe Santíssima. Ela me tem e se mostra comigo, me orienta, me influencia, me protege. Pedro, numa de nossas conversas, que é como eu digo assim para todos, o telefone toca de lá para cá, ele não toca daqui para lá. Como as pessoas pensam, mas e fulano, e ciclano, isso e aquilo, eu não governo, eu não mando, eu não comando. Eu não sei nunca a hora que vou ver o que vou escutar, Pedro. É sempre repentino, é sempre o elemento surpresa. O que diz que governa a mente. Isso eu preciso dizer, o que diz que governa essas faculdades mentes, porque não são nossas, nós somos aparelhos, né? Então, te digo assim, ela sempre acolhedora, sempre protetora, e para mim sempre na forma da Virgem Mãe de Aparecida. Pedro, numa das aparições da Grande Mãe para mim, ela me mostrou uma de minhas experiências que eu desencarnei porque eu fui atacado por 2 bandidos, 2 irmãos ignorantes, né, Pedro? Eles assim com cada um com uma espada. E ela me mostrou o trecho assim que quando eu estava no chão assim com uma das espadas assim enfiada no meu peito. Pedro, e aí eu fazendo força assim para me levantar, assim, eu não sentia dor, mas eu não comandava, não governava mais meu físico. E aí eu tentava fazer força para me levantar assim. E quando eu olho assim segurando a minha cabeça estava ela. E ela me disse assim: meu filho, não precisa tu fazer força. Tu bem sabes que é só tu fechar os olhos e tudo isso passa. Pedro, e assim eu fiz e senti extremamente em paz e refeito do lado dela. Então, fora assim, outros ensinamentos, outras falas, né, Pedro, que é como eu digo assim, desde criança. Então, sou devoto dela e cada vez mais, né, Pedro? Não tenho medo de nada, não me sinto melhor do que ninguém, mas amo cada vez mais a minha fé e o meu caminho. E invoco muito ela, sim, para a ajuda do meu próximo. Que relato bonito, Ailton. Obrigado por compartilhar isso com a gente. É uma passagem realmente muito impactante. Impactante é pouco até para definir, né? Te olhando aqui, eu vejo que tu tem um rosário, né, junto contigo. O rosário é uma ferramenta que alguns chamam de terço também, para a gente conversar com Nossa Senhora. Existem muitos que vão questionar, mas Umbanda usa rosário, isso não é coisa da católica? E questionamentos parecidos com esse, a gente já falou várias vezes que não é sobre religião.
né? O rosário é uma ferramenta de Nossa Senhora, mas quero saber de ti, como é que é o rosário para ti, como é que tu usa ele? Pedro, tu sabe que a mediunidade em mim, como eu estou relatando, sempre foi muito forte e edificante, né? Sempre me acompanhou e sempre foi muito aflorado, desde pequeno. Mas, Pedro, há uns anos atrás eu aprendi a rezar o terço, o Sagrado Rosário. E tu sabe que depois que eu aprendi, eu notei uma diferença. O que era aflorado ficou 10 vezes mais. A Virgem Mãe mesmo, hoje eu sinto ela muito mais presente, Pedro. Depois que eu aprendi a rezar o terço Sagrado Rosário, eu tenho um objetivo, vou rezá-lo eternamente. Aí eu pude entender o pão da alma que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra, né? Então o pão da alma, o que é? A prece, a oração. E sim, tu diz assim, há muitos que dizem e questionam isso, mas o rosário é da católica, quem disse? Onde é que está escrito isso? O rosário é de Nossa Senhora. Ela mesma ensina quem o faz, e o faz com compaixão, com amor. Quantas almas salva, Pedro? Inclusive a de quem faz. E eu vejo nítido, isso realmente é verdade. Pedro, então, assim, quem me ensinou a fazer foi uma pessoa muito querida, uma pessoa muito iluminada, um presente, uma riqueza que eu jamais vou esquecer e que jamais poderei pagar. Sim, ele é muito poderoso, e quando eu vejo assim os pai velho, as mãe velha, até certos indígenas, Pedro, eles também carregam a Santa Cruz, o Rosário, o terço. Agora vamos dizer que é da Umbanda, que é de A, que é de B, não. É de Deus, é de Cristo e é de Nossa Senhora. Que bonito isso. E o rosário, ele é uma forma da gente invocar a Grande Mãe, da gente conversar com ela, né? Então, se a gente pode ter um canal no qual o telefone, digamos assim, toca daqui para lá, seria o rosário, essa ferramenta? Pedro, sim. Eu vejo totalmente além disso, Pedro. O rosário é como ela ensina. Ele é a salvação de quem faz. Porque, na verdade, a gente faz e roga pelos aflitos, né, Pedro? Pelas almas aflitas. E ela ensina assim, aquele que o fizer sempre, e de alma e coração, salvará quantas almas? Inclusive a sua mesma. Então tu está fazendo também por ti, tu está fazendo pelo outro, e aquilo se reverterá a ti mesmo. É a lei de causa e efeito. Então, assim, eu digo assim, é muito bom, pessoal, é sublime. E lá atrás, nos tempos antigos, assim, nossos bisos, nossos avós, nossos tata, Pedro sempre tinha, um deles sempre fazia, eles tinham sempre na cama. Mas aí hoje, com a modernidade, com a tecnologia, eles vão se esquecendo, né? E aí, por que as doenças, por que as pragas, por que não entender disso, ou por que não curar aquilo, por que não curar aquele outro, Pedro? Ela mesma assim ensina. Pedro, se 80% do mundo o fizesse, o mundo estaria salvo, todos. Então, para mim é importante, é sagrado, e eu carregarei sempre comigo, Pedro. Para mim é a mais poderosa arma e a mais poderosa e linda flor. A arma contra o mal e flor que ilumina o bem. Amém. Dentro do caminho da Umbanda da Linha Branca, a gente tem Nossa Senhora como Oxum, né? E a gente sabe que os orixás, eles são muito ligados também a elementos da natureza, né? Então, olhando para esse lado, quando as pessoas querem ficar mais perto da energia de Nossa Grande Mãe, da Mãe Oxum, para qual lugar que elas podem procurar, onde é que elas podem ir para se conectar ainda mais com essa mãezinha? Pedro, é boa pergunta. A Mãe Natureza é as portas do bem e da luz. Mas eu te diria assim, para encontrá-la, eu já digo assim, o caminho mais reto e mais direto e mais fácil, Pedro, é no caminho da oração e da prece.
da caridade, da compaixão pelo outro e principalmente a compaixão de nossos inimigos. Gostar do amigo é muito fácil, né? Mas e do inimigo? O inimigo também é nosso irmão. Mas a força dela vem das águas, né, Pedro? Vem das cachoeiras, vem dos rios. Mas Mãe de Nosso Senhor, ela reina em todas as forças, em toda parte, assim. Basta pensar, fazer um bom ato, um ato de fé, e ela já está conosco. Ela não pede assim para encontrá-la, tem que ir no mar, tem que ir no rio, tem que ir na mata, não. A encontramos na fé, na prece. E é aí que nós a encontramos. Através da prece a gente consegue ajudar uma infinidade de almas, como tu acabou de mencionar. E nesse momento que a gente vem passando, a necessidade, a importância da prece fica cada vez mais e mais clara com tantas guerras acontecendo, né? Nossa Senhora já trouxe, inclusive, várias mensagens sobre isso em suas aparições. Então, como é que a gente pode fazer para buscar cada vez mais ela? A oração é o caminho, sim, mas de que forma que a gente pode refletir em cima disso, entender o que ela nos traz e colocar em prática no dia a dia, além da oração, nas nossas atitudes, os ensinamentos da Virgem Mãe, para que a gente consiga caminhar para uma realidade mais tranquila, com mais paz. Os principais pontos de conduta, digamos assim, que a gente pode ter. Eu penso que quando tu é caridoso, quando tu é humilde, mas humilde mesmo quando tu é simples, Pedro, é o meio mais prático de tu receber o amparo dela. Quando tu não é de te queixar, quando tu não é de te lamentar, Pedro, ela já está contigo. Quando tu agradece o que tu tem, ela já está contigo. Quando tu ajuda o teu irmão, ela já está contigo. Quando tu não paga o mal com o mal, ela já está contigo. Quando tu é perseguido e tu esquece, Pedro, ela já está contigo. Então são tudo coisas simples, mas coisas simples que tem que ser de coração, né, Pedro? Eu te digo assim, ó, eu tenho um orgulho do meu caminho, eu tenho um orgulho de mim, eu tenho um orgulho da minha raça. Eu amo ser preto, eu amo ser do jeito que sou, eu desejo aprender muito mais, mas sempre me foi ensinado assim, Pedro, nosso caminho, quando a gente escolhe seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, nós também estamos escolhendo sermos criticados e perseguidos. Eu descendo dos indígenas, falo isso com orgulho, eu descendo dos escravos, dos africanos, e meus mentores foram muito perseguidos, é só ver o que a história conta. Por que eu não seria, Pedro? Por que um benzedor não seria? E aí vou achar ruim meu caminho, vou achar difícil? Não. A Mãe do Céu foi perseguida, olha o que fizeram com Nosso Senhor, vosso Santo Filho. Aí eu vejo tantos se lamentando isso e aquilo e tal. Pedro, eles nem conhecem assim, o que é dor. A maior dor, Cristo Nosso Senhor passou por todos nós. A pior conta ele pagou e a mãezinha também. Então eu te digo assim, meus amigos e minhas amigas, nunca paguem o mal com o mal. Eu aprendo essa lei, se paga o mal que nos fazem com o bem. É aí que nós nos diferenciamos. Então, quero dizer assim, Pedro, ela sempre somou na minha vida, ela sempre vai somar em minha vida. Eu dando esse relato, assim, conversando contigo, assim, é nítido. A presença dela, a vibração dela, assim, me dizendo é assim mesmo, segue, espalhe e dissemina o bem e não se preocupe, assim, com elogios e nem com crítica. Vocês são semeadores, meus semeadores. É só isso. Nenhum de vocês é daí da terra. Façam o bem, gerem o bem e sigam em frente, que eu estou com vós. É o que eu escuto nesse momento. Eu não tenho nem palavra pra descrever como eu me sinto nesse momento ouvindo isso. O repórter ficou sem palavras, definitivamente. É maravilhoso, é sublime. É de uma honra incrível poder ouvir esses relatos, esses ensinamentos e contar com o apoio da Grande Mãe em nossa vida e nossa jornada. Então eu te peço, conta um pouquinho mais da Virgem Mãe pra gente, traz algum relato de alguma outra experiência tua com ela. A gente já ouviu aquela lá no segundo episódio sobre quando ela te salvou. A gente soube, né, recentemente das comunicações dela contigo, né, da passagem que ela te mostrou de uma das tuas experiências. Tem mais algum que tu possa dividir com a gente? Pedro, são vários, né? Mas eu posso te dizer assim que em todos os relatos, em todos os ocorridos, Pedro, na realidade, assim, todos envolvem ela. Porque depois de Nosso Senhor é ela em mim,
E eu tenho certeza que neles também. Sempre que ocorre algo, Pedro, assim que seja forte, que seja marcante, que seja preciso lutar ou exige muito de mim, eu a sinto, né, Pedro? Às vezes a vejo e outras vezes eu sinto. E para mim já é sublime. Então eu te digo assim, ó, o que eu aprendo? Que a mediunidade que eu tenho, a energia que me é emprestada, vem dela, Pedro. Pedro, eu nunca fui assim de pedir prova, até hoje eu nunca pedi uma prova e jamais vou fazer, porque sem pedir eu já tive algumas dezenas. E eu tenho um aprendizado que me diz assim todos os dias: meu filho, a verdadeira fé é vocês acreditarem sem ver. Essa é a verdadeira fé. E assim eu sigo. Então, assim, eu que sou muito menos elevado, que eu sou um grãozinho de areia perto dos mentores e das mentoras. Meus queridos mentores e mentoras que me têm como filho. E quando eu agradeço eles, ou a elas, ou até o pequeno, e eles dizem, aponta o dedo para cima e diz assim, agradece a ele. Não é nós. Tu sabe que não é nós, Pedro. E aí eu sempre faço isso, ainda não aprendi essa lição. Então, certo, sempre é nós agradecemos ao Pai do Céu, a Mãe do Céu, o Divino Espírito Santo e a poderosa Santíssima Trindade, que são 3 em 1, né? Então eu tenho muito cuidado com as palavras, Pedro, tenho muito cuidado que eu vou falar, oportunidades que eu tenho só que ouvir, mas vou te relatar um assim que marcou assim até o dia de hoje. Lá num episódio, lá eu disse, né, que eu vi várias pessoas partirem por não acreditarem, por não levarem a sério certas mensagens e mensagens de cuidado, Pedro. De cuidado de ti com a tua vida e tu banalizar ou tu ver ali, por exemplo, um rapaz, um moço, falar, não é ele, aquilo ali é coisa do Ailton, não vou. Não dares atenção, obediência, porque tu tá vendo ali outro irmão teu. Aí é normal, não... Pedro, mas um médium, assim, o que tu vê é a pessoa, mas quem tá ali são outros seres, são seres elevados. Como em outros também são seres mais baixos do que nós. Depende do caminho que escolhe, que te induz a um erro. Então, assim, um dia era um dia de eu benzer, e aí eu me concentrei e chegou o pai velho. E aí depois a pessoa que ficou acompanhando ali, que ficou camboneando assim, me relatou o que tinha ocorrido. E depois, mais tarde, ele mesmo me relatou, o pai velho. Pedro disse que chegou uma mulher e aí pediu assim, ele pode benzer a camisa do meu marido? E aí a pessoa foi ali, perguntou ao pai velho, sim, pode. Mandou ela entrar, ela deu a roupa e o preto velho benzeu. Pedro diz a cambona me dizendo depois assim que ele benzeu assim, já olhou para ela assim, benzendo a roupa e disse para ela, ele tá machucado, né? E a moça disse, sim, ele pisou, machucou um pé e tá com o pé muito inchado, não sabe o que é. Ele pensa que pisou num espinho, alguma coisa. E aí o preto velho continuou olhando para ela e disse assim, ele pare de fazer o que ele tá fazendo há muito tempo, ou senão em seguida ele vai desencarnar. Quer dizer, ele para de fazer o que está fazendo, porque senão em seguida ele vai morrer. E ela ficou nervosa e tensa, disse que ela estalou os olhos assim e baixou a cabeça. E a filha é sabedora que ele está fazendo coisa errada. Eu vou dar-lhe uma ajuda, vou dar-lhe uma proteção, mas ele escute essa mensagem. O marido e ela, pai e mãe de 3 filhos, pequeno. E aí diz que ela disse, não, eu vou dizer para ele, eu vou dizer para ele sim. Tá, e o preto velho falou só isso aí, tá, terminou. Foi embora. Diz que passou uns 3, 4 meses. Esse moço, depois o pai velho me orientou, ele recebeu aquela mensagem, mas ele seguiu fazendo o que ele vinha fazendo. E ele seguiu fazendo por mais 3 ou 4 meses. Ao final desse tempo, ele foi num campo roubar bicho. E o dono dos bichos atirou assim no escuro. Matou ele, pegou ele assim, roubando, flagrou ele roubando, matou ele dentro do campo. E era aquilo ali que o pai velho me disse que ele vinha fazendo. Ele pisou num espinho fugindo, né? E aí se machucou fugindo porque assim viram ele. E ele insistiu no erro. Então quando eu digo assim, ó, que eu já vi muitos pagarem com a vida, realmente, Pedro,
Aí eles olham ali o médio, é um rapaz, é isso aqui, mas quem tá ali é um pai velho, é um índio, é um pequeno, é um espírito superior. Pedro, e aí assim, diz assim que se espalhou isso assim, depois a mulher mesmo dizia assim, eu fui num lugar assim, assado, e me foi orientado, e cheguei e disse pra ele, e aí era violento também, ela disse só um pouco. Então, sim, Pedro, muitos pagam com a vida por não acreditar, por não levar a sério. Outro caso, Pedro, se eu vou dizer isso para encerrar, tá? Porque é como eu digo assim, aí vai brotando, que eu já vi, são situações assim que eu não gostaria de dizer, nem de ter visto, nem de ter passado. Outro caso muito forte que me chamou muita atenção um dia, eu tô em casa e me chega uma senhora, e essa senhora me diz assim, eu tenho que agradecer um guia, seu Ailton, eu tenho que agradecer a esse guia, assim, porque ele salvou a minha vida. Eu fiquei até assim, né? Fiquei estático, né? Ouvindo. Digo, mas que eu senti assim, ela uma apreensão e no mesmo momento, assim, um carinho especial. Ô, seu Ailton, assim, o senhor acredita que eu namorei um homem por um tempo e depois nós começamos a nos desacertar, nós começamos a brigar dia e noite. Começou as desavenças, uma cabeça muito difícil, muito delicada dele e muito violenta. Um dia eu vim os trabalhos, assim, estava sentada assim, desceu o guia e ele desceu assim, me olhou e se veio até mim assim, me olhou nos olhos e disse assim, tu gosta de viver? Filha, tu gosta de viver? Sim, sim. Tu queres cumprir a tua missão na terra? Sim, meu pai. Eu sou mãe, eu sou avó, Então, para te fazer isso, tu deixa do teu marido. Se tu não deixar, ele vai te matar. Virou as costas, não me perguntou mais nada. Virou as costas e foi embora. Fazer o que ele tinha para fazer. Eu fiquei com aquilo ali para mim, assim. Eu não sabia como eu deveria me proceder, mas eu achei aquilo muito impactante e muito forte. Passou-se uns dias, eu terminei. Terminei mesmo, tá? Passou-se. Disse que não deu 1 ano depois disso. Essa pessoa que vivia com ela foi viver com outra, não deu 1 ano. Ele matou essa mulher, essa outra. E quando ela soube, assim, a primeira coisa que veio na mente dela é aquela imagem, que o guia chegou assim nela e disse. E ela disse, eu caí de joelho e agradeci a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por ter me enviado aquela mensagem. Então é muito sério, sim, seu Ailton. Lástima que muitos não levam a sério. Seria eu, porque eu deixei dele e ele se juntou com tal fulana. Então, são coisas fortes e tristes, né, Pedro? Mas a verdade é soberana e ela existe. É forte sim. E muitas vezes a gente conversando aqui mesmo se escuta, né, que não vamos ouvir exatamente aquilo que a gente quer ouvir. A gente ouve a verdade, a gente ouve o que é necessário ouvir. E bem-aventurado aquele que tem fé para acolher com humildade o ensinamento. Como tu mesmo falou, o caminho para chegar à grande mãe é a humildade, né? A gente ser humilde, a gente ser simples, a gente saber ouvir e ter fé. O caminho é de cada um, o livre-arbítrio é uma lei que rege todos nós, cada um tá livre para fazer suas escolhas, mas sublime é ter esse acompanhamento que nos ajuda a tomar decisões corretas, que nos abre os olhos, que nos esclarece. Obrigado por esses relatos, graças à grande mãe que nos ilumina, a Nosso Senhor Jesus Cristo que permite que a gente possa fazer e seguir semeando esse caminho que estamos, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, grande pai, a grande mãe, aos mentores e às mentoras queridas e a ti, repórter. E obrigado a todos. Fique todos na luz divina. Um abraço a todos. Que a divina luz esteja sempre com vocês e até mais.